Bom dia, amada igreja. Vamos iniciar então nossa EBD de hoje, fazendo uma oração ao Senhor. Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo dia do Senhor. Te agradecemos pela disposição que o Senhor nos dá para estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, com disposição no coração também de aprendermos a Tua Palavra. E é isso que nós rogamos a Ti, que o Teu Espírito Santo tanto nos dê graça de podermos ensinar, como também de podermos aprender a Tua Palavra. Ó Deus, que todos sejamos aqui fortalecidos, edificados, exortados para a glória do Teu nome, para a salvação das nossas famílias e da nossa igreja. Assim nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nessa manhã, saindo um pouco daquilo que a gente vem falando sobre a comunhão dentro da igreja, sobre aquilo que é importante na comunhão dos santos. Nós vamos tratar hoje de um assunto bastante urgente também, vai ser mais uma pregação do que uma aula, sobre a responsabilidade masculina na edificação de suas casas, de suas famílias, tá? Esse vai ser o tema de hoje. Nós vimos há 3 meses atrás, exatamente há 3 meses atrás, nós vimos com os nossos irmãos aqui, no estudo para homens aqui na igreja, na quinta-feira, nós vimos que, olhando para Israel no tempo de Moisés e Josué, nós vimos uma grande vitória, mas seguida de uma grande derrota. Nós vimos a situação na época de Josué, quando você analisa lá o último capítulo do livro, da profecia, do livro histórico de Josué, no capítulo 24, você vai analisar do versículo 1 até o 25, a maneira como Josué expôs a necessidade de todos os homens liderarem suas famílias e serem sacerdotes dentro do seu lar. Quando você entra então, logo na sequência, no livro de Juízes, imediatamente depois você termina Josué, o livro de Josué termina com a narrativa de que Israel serviu a Deus fielmente todos os dias de Josué e dos anciãos que viveram após ele. Israel continuou vivendo fielmente ao Senhor, né, nesse período. Mas no livro de Juízes, capítulo 2, de 6 a 15, ele começa a narrativa novamente repetindo: Josué morreu, mas Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciãos que viveram após Josué. Morrendo esses anciãos, levantou-se uma nova geração que disse assim: quem é o Senhor? Quais são os seus estatutos? Tipo assim, não nos importa esse tipo de coisa. E na sequência, você vê a apostasia que Israel cometeu. Todas as famílias de Israel entraram para um caminho de idolatria, servindo a Baal, aos Baalins e a outros deuses. Abandonaram a fé em Deus, o Deus verdadeiro, Jeová. Eles apostataram. E nós estudamos que isto se deu por causa da falta de obediência ao capítulo 6 de Deuteronômio, quando Moisés deixa para todo Israel uma prática importantíssima para a edificação de suas famílias, de suas casas. Ele deixa assim para o homem, capítulo 6 de Deuteronômio, ele fala, do versículo 1 até o versículo 9, a importância do homem da casa ser líder espiritual, amar o Senhor e temer ao Senhor, guardar no seu coração todos os estatutos do Senhor. Moisés falando. E ele deveria ser o líder, aquele que pratica. Ele diz assim: e tu as inculcarás aos teus filhos. O pai, o homem da casa, deveria inculcar a seus filhos e a sua esposa os princípios de Deus. De que maneira? Andando pelo caminho, ao sentar-se, ao levantar-se, em todos os momentos, sejam reuniões familiares, caseiras, né, formais, ou momentos informais, em todos os momentos, o homem da casa deveria ser modelo. Ele deveria expressar audiovisualmente o que é ser um homem de Deus, o que é ser um crente. Ele deveria ensinar os princípios de Deus, tanto falando numa reunião,
estudando a Bíblia com a sua família, mas também mostrando como se faz para ser um crente, um homem honrado, um homem de Deus. É assim. O que aconteceu? Aquela geração depois de Josué não fez isso. Consequentemente, as famílias apostataram, os filhos se tornaram ímpios, da pior espécie. Quando você estuda lá em Juízes 2, de 6 a 15. Então a apostasia chegou. Bom, nós vamos recapitular agora como que Josué obteve vitória. O que nos importa é sabermos quais os passos que Deus ensinou para Josué, porque na época de Josué ele teve vitória. Qual é a vitória que nós entendemos aqui? É prosperidade financeira? Não. É acumular bens? Não. É dar bons estudos para os seus filhos, secularmente falando? Não. É garantir a fé da sua família, servindo a Deus, obedecendo a Deus até o fim, ele e sua casa, não apostatando da fé. Isto é vitória para o crente. Não apostatar da fé. Não apostatar da fé. Então, como que o Josué obteve vitória? Como diz lá, leia comigo capítulo 24 de Josué. Abra aí 24, versículo 31. Josué 24, versículo 31, para nós começarmos a ter ideia do contexto, o que estava acontecendo ali. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, essa foi a vitória de Josué. O povo continuou servindo a Deus, as famílias continuaram servindo a Deus. Isso é vitória. Não é ficar rico, não é ser um homem de grande cultura, uma família com muita cultura. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, mas a principal coisa é não apostatar da fé. E essa é a vitória que Josué obteve. Como é que ele conseguiu? Vamos ver, agora volta lá no capítulo 1, onde tudo começou, capítulo 1 de Josué. Vamos analisar do versículo 1 ao versículo 9, como que Josué obteve a vitória. 7 pontos que eu quero abrir com você, para que você, minha irmã, possa cobrar isso do seu esposo, e para que você, marido, possa estar também se adequando a esses pontos, não é? Porque o nosso desejo é que nós possamos levantar aqui, ou criar homens dentro da igreja, que sejam homens de verdade, não é? Nós queremos homens comprometidos com a fé, não homens meia boca, não é? Nós queremos homens de verdade, não é? Então vamos lá. Versículo 1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Muito bem,
analisando esse trecho aqui, nós vamos tirar 7 pontos aqui importantes. Alguns deles, Deus agiu por Josué, mas nós podemos tirar algumas lições, mesmo sendo Deus agindo soberanamente na situação e na vida de Josué, nós podemos tirar algumas lições que nós podemos dar passos práticos como homens para que isso aconteça também na nossa vida. Primeiro ponto, versículos 1 e 2, Deus disse para ele assim: Moisés, servo do Senhor, depois da morte, de Moisés, servo do Senhor, falou Deus a Josué, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Primeiro ponto, fazer morrer o nosso profeta a tiracolo. Vocês sabem o que significa essa expressão, profeta a tiracolo? Profeta a tiracolo, tiracolo, para começar, é uma bolsa que antigamente se usava muito nas escolas, que tem uma alça bastante comprida e a gente pendura ela no pescoço. A gente pode comparar com a mochila de hoje, né? Naquela época não eram muitas usadas as mochilas de costas, era mais a bolsa tiracolo. Então era a alça bastante comprida e a bolsa ficava coladinha na gente, né? Ficava bem grudadinha na gente, e a gente andando e aquela bolsa pendurada ali o tempo todo do nosso lado. Tiracolo quer dizer isso, alguém que eu uso para tomar decisão. Eu não sei tomar decisão, eu estou duvidoso, eu estou medroso para tomar alguma decisão, eu fico ligando, irmão, eu faço isso ou não faço, eu compro isso ou não compro, eu decido ou não decido, o que eu faço? É lógico, vamos ter alguns critérios para poder analisar. Existem situações difíceis que a gente precisa de aconselhamento bíblico, a gente precisa de ajuda. Não estou dizendo que em todos os ou em nenhum caso o homem da família, o líder da casa, não tenha que buscar conselhos, mas pese na balança, meus irmãos, nem tudo, né? A gente precisa ter coragem às vezes de assumir a responsabilidade e dizer assim: eu sou o homem aqui de casa, eu preciso tomar decisões. Meu Moisés é morto, eu não tenho mais o profeta, nesse momento eu não preciso do meu profeta mais. Deus tirou Moisés da vida de Josué para que Josué pudesse, como se Deus estivesse falando assim para Josué: Josué, agora é olho no olho, eu e você, somos nós dois. Deus nunca disse que ia desamparar Josué nessa grande obra, mas ele disse: Moisés agora vai ficar de lado, eu recolhi Moisés, agora é você, Josué, você vai fazer herdar, esse povo herdar aquilo que eu prometi, está nas tuas mãos. Você é o homem que eu estou levantando. Então, deixa de lado as muletas, tira as tuas muletas, deixa fora do seu alcance, levanta e anda. Joga a muleta fora, levanta-te e anda, né? Você, Josué, né? Então, primeiro ponto, deixa de lado aquilo que a gente às vezes coloca muito para auxílio excessivo em nossas vidas, como homens. Papai, mamãe, pastor, vizinho, padrinho de casamento. Às vezes a gente usa tudo isso como muletas, né? Para a gente, eu vou depender do meu papai ainda, né? Não, a gente depois que casa, a Bíblia é clara, ela diz: deixa o homem pai e mãe, e una-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Há momentos que é necessário pedir ajuda, eu não estou dizendo que não. Mas depender sempre do Moisés, daquele Moisés que já está morto, não, isso acabou. É hora de tomar as rédeas da nossa família, é hora de tomar as rédeas da nossa casa. Primeiro ponto, deixa de lado o seu Moisés, o profeta tiracolo. Segundo ponto, ele diz logo na sequência no versículo 2, se Moisés é morto, agora ele chega em Josué e diz, quais são as próximas palavrinhas, 2 palavrinhas, vocês viram aí? Capítulo 2, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, e depois o que está escrito? Dispõe-te, quando? Amanhã? Agora, não é para amanhã, meu irmão, guarde isso no coração, minha irmã. Teu marido já não tem mais tempo para ficar pensando se vai ou não vai assumir as responsabilidades no seu lar, como profeta, como sacerdote e rei. Teu marido não tem mais tempo para isso, é agora. Irmãos, o cenário mundial está todo armado, pronto para promover ataques contra o cristianismo e as
famílias cristãs. Se você não percebeu isso ainda, acorda. É hora de dispor-se. Fica ligado. Então dispõe-te, Deus chama. Age como homem, Josué. Toma posse da missão que Deus lhe responsabilizou. É hora de você, está na tua mão. É você que vai fazer o povo herdar essa terra. É você que vai trazer a salvação para dentro da sua casa. É você que vai edificar a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Você que vai escolher. É você, Josué. É você, pai, marido. Não está nas mãos da tua esposa. Não está nas mãos dos seus pais. Não está nas mãos dos seus pastores, não está nas mãos dos seus filhos, não está na mão da sociedade, do patrão que você tem, está nas suas mãos. Então dispõe-te, levanta-te, fica na posição, né? Fica na posição, eu gosto desse tipo de frase. Fica na posição, meu irmão. Levanta, seja homem, assume a responsabilidade. Irmãos, a igreja cristã em Campo Grande está treinando homens. A igreja treina homens. Nós aprendemos princípios sobre casamento, nós aprendemos princípios sobre relacionamento conjugal, nós aprendemos princípios sobre como o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como a esposa deve sujeitar-se a seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Nós aprendemos tudo em detalhes durante todo o tempo. Há anos nós aprendemos essas verdades. Se alguma coisa está falhando na sua casa, a culpa é sua. Nós aprendemos desde o início dessa comunidade como é ser uma família cristã. O que um homem deve fazer. Graças a Deus isso foi forte desde o início. Prezamos por famílias desde o início. Treinamos homens de verdade. Óbvio, aqueles que querem, né? Aqueles que querem. Que estão abraçando a causa. Então, é hora de dispormos, né? E é agora, não é para amanhã. E outra coisa aqui, veja bem, quando Josué podia olhar assim para Deus, falar: como assim agora, meu Deus? Como assim? Olha o Jordão, Senhor. Naquela época, o Jordão não era um riozinho, um riachinho, não. Era um rio largo, cheio de perigos, e que não era fácil atravessar. Não tinha uma ponte, não tinha um barco, não tinha nada, não tinha uma balsa, não tinha nada para atravessar. Não tem recursos. E Deus manda: vai. Por quê? Porque Ele é o nosso recurso. Quando Deus manda, não é para você ficar equacionando: peraí, então vou esperar, vou fazer as contas aqui no meu dinheiro, ver se dá, se não dá, para eu ser um bom marido, para eu ser um bom crente, para eu ser um homem disposto. Não! Quem dá as condições ao longo do caminho é Deus. Não é para fazer mais conta, não é para esperar chegar recursos. Não, Deus fala agora, meu irmão. É agora. Você não tem mais tempo para pensar, fazer continhas, ver se não vai atrapalhar meu lazer, minhas horas de descanso, meu hobby, meus joguinhos que eu faço na internet. Não é hora mais para essas coisas. Agora é hora de levantar-se, ser homem, meu irmão. E é isso que ele diz aqui, então. Levanta. Ainda que você não tenha visualmente recursos para fazer a obra, mas Deus é o teu recurso. Como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, Ele será comigo e com você. Você crê nisso? Terceiro ponto, ele diz no versículo 3 ao versículo 5, Deus diz assim para Josué: creia e firme-se nas minhas promessas sobre tu e tua casa. Ele diz primeiro: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar, como eu prometi para Moisés. Creia nisso, irmão. Segundo, desde o deserto, ele coloca o limite: o deserto, o Líbano, o Eufrates, grande mar, até o poente do sol será o vosso limite. Não se preocupe com a tua família com os teus parentes. Lógico que a gente se preocupa com pai, mãe, vovô, vovó, titio, titia. Não estou dizendo para abandonar, mas o alvo principal não é esse. O alvo principal é tua mulher, tua esposa e teus filhos. Você tem limite. E o que Deus te der dentro desse limite está de bom tamanho. Você não precisa ficar preocupado com mais do que o limite que Deus te deu. Se Ele te deu pouco, seja feliz no pouco e seja fiel no pouco.
Se Ele te deu muito, seja fiel no muito, mas a terra que Deus te deu, use-a e glorifique a Deus como homem dentro daquela terra. Governe aquela terra, domine aquela terra e creia na promessa que Ele diz no versículo 5: ninguém, presta atenção aqui, meu irmão, depois dessa promessa, é lógico, você tem que ser forte e corajoso, você não tem mais desculpa, mas Ele diz antes, versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Meu irmão, minha irmã, que promessa é essa? Deus vai ser com você, marido, pai, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha o término do versículo 5, meu irmão. Se isso aqui não for uma injeção de ânimo, para mim e para você, eu acho que não tem mais sentido estudar a palavra de Deus. Ele diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa do teu papai ajudando o maridinho? Você precisa? Você precisa do profeta tiracolo? Acho que não. Se você tem um Deus do teu lado, que nunca te deixará e nunca te desamparará, creia e seja firme, seja forte. Então, nosso terceiro ponto: creia nesse limite que Deus te deu. Foque na sua casa, foque na sua igreja. Você tem um povo que você foi chamado também para servir. É este povo. Às vezes a gente fica preocupado com o que vai acontecer no Brasil, na eleição. Tudo bem, tudo isso faz parte de uma preocupação saudável, mas não é a primária. Não, você não foi chamado como crente para ficar pensando em política, em economia e outras coisas mais. Vamos tomar conta, vamos ser cautelosos, tudo bem, mas bota limite nisso. Tua família precisa mais de você, e você tem que ser líder dentro de casa. Você não vai ser cobrado se você votar errado na próxima eleição, por Deus. Você não vai ser cobrado por Deus por causa disso. Aliás, duvido que você tenha votado certo, porque ninguém é o candidato certo. Enquanto o mundo não for teocrático, e isso só vai acontecer na volta de Jesus, nunca vai haver um governo correto. Nunca. Então, o teu foco é família e Deus, igreja. Esse é o foco, esse é o limite da tua ação, onde você tem que agir e onde você vai ser cobrado por Deus se você não agir. Quarto ponto: não dê lugar a fraquezas excessivas e covardias. Ele diz, então, depois de tudo isso, versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu, Josué, da tua casa aí, marido, homem, líder, tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Meus irmãos, eu não estou negando que homem também não tem fraquezas, que homem nunca chora, eu não vou dizer isso, que homem não tem medo, que homem não passa por crises emocionais, crises que tem sensibilidade no coração. Eu não estou negando isso, irmãos, eu sou o primeiro que passa por isso, mas existe um limite para você. Tome cuidado com as fraquezas excessivas e a covardia que bate no seu coração. Toda a nossa fraqueza humana, para toda a nossa fraqueza humana, existe recursos para cura. Não protele buscar esses recursos. Não se acovarde. Abra comigo Provérbios 24, de 10 a 12. Olha o que diz Salomão. Provérbios 24, de 10 a 12. Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o souberemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Você sabe o que quer dizer esse texto aqui?
Ele quer dizer esse texto aqui que eu não posso ter desculpinhas de fraquezas excessivas, desculpinhas de covardias, ou desculpinhas, eu não estou sabendo fazer vista grossa. Aqueles que estão sendo presos aqui no versículo 11, sabe quem são? Sua família, seus irmãos, aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Ele diz assim, versículo 10, ele diz: existe uma fraqueza, mas não deixe ela te dominar, não deixe a sua fraqueza ser mais forte que você, não deixe, domine a fraqueza, é possível em Deus, só se você não quiser, porque senão Salomão não ia escrever isso, o Espírito Santo não ia dizer isso. Olha, não deixe a fraqueza ser mais forte que você, é isso que ele diz no versículo 10, e ele diz: você tem que livrar essas pessoas que estão sob o teu cuidado de ir para a morte. Nossas famílias estão entregues à morte se nós não assumirmos nossa postura de líder dentro do lar. Não é tua esposa que foi chamada para ser a salvadora da casa. Quem foi chamado? Você, marido, semelhante a Cristo. Estude Efésios 5, ele diz ali: semelhante a Cristo, você também é o salvador da sua casa, é o salvador do lar, é o salvador da igreja. Qual é a sua igreja? É a sua esposa. Não há espaço mais para esse tipo de lenga-lenga, fraqueza excessiva. É a sua casa que é a sua responsabilidade, não é dos seus papais, não é dos seus pastores, não é da sociedade, como eu já falei, não é dos seus padrinhos de casamento, não é desse povo. É para assumir. Esse é o nosso quarto ponto. Quinto ponto: seja forte e corajoso para andar, para praticar a palavra de Deus. Seja um homem praticante da palavra de Deus. Ele diz assim no versículo, voltando lá em Josué 1, versículo 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies nem para lá nem para cá, para que, aí é uma promessa, para que você seja bem sucedido. Aonde? No trabalho? Aonde? Financeiramente? Prosperidade financeira, material? Não. Edificação da casa sobre a rocha. Lembram-se a última parábola de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus. Ele faz uma comparação. Por que ele deixou para o fim essa comparação? Porque ele ensinou todas as coisas. Aí ele disse assim: agora cabe a vocês ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar. O que é que ele diz? Quem ouve e não pratica essas minhas palavras é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Virão as intempéries do mundo, os problemas, e a casa cairá, e será grande a sua ruína. Segundo caso, aqueles que ouvem as palavras, essas minhas palavras, e as praticam, diz Jesus, e as praticam, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram as tempestades, e ela não caiu. Qual a diferença entre os dois homens? Ambos ouviram, só que um praticou e o outro não. A diferença é essa. Então é o que Deus fala para Josué: pratique a minha palavra, guarde os seus mandamentos no seu coração para os cumprires, seja forte e corajoso para isso, para ter o cuidado de fazer tudo segundo a minha lei. Então nosso quinto ponto: seja forte e corajoso para andar e praticar a lei do Senhor, a palavra de Deus. Não negocie princípios de Deus, irmãos, ainda que isso custe o seu emprego. Não negocie princípios de Deus, ainda que isso custe o seu status. Pratique a palavra de Deus, ainda que isso custe perder o seu hobby, o seu momento de lazer. Porque muitos de nós, infelizmente, ainda tem no coração assim aquela coisa de menininho, né? Eu não estou afim de praticar tudo isso, ainda que eu sou marido, porque, senão como é que eu vou jogar bola no fim de semana? Eu só tenho domingo para jogar bola. Eu só tenho quinta-feira à noite para ir passear com a namorada. Arruma outro dia, meu irmão, mas são os dias de reunião, por exemplo. Se vira, você é homem, você tem que ter decisão na sua vida. Acabou o momento de homens fracos.
Não há mais espaço para isso na igreja. Não há mais. Senão você está no lugar errado. Você veio aqui para quê? Para aprender princípios de Deus, para colocar em prática na tua casa? Bem está. Se você veio só para ouvir e não praticar, vai ter a colheita também. A colheita de Deus é certa. Ele é fiel, eu louvo a Deus por isso. Porque se alguns se afadigam para cumprir a palavra, para obedecer, para plantar com choro, com lágrima, com dor, com medo, mas enfrentam tudo isso e investem na família, e investem num relacionamento com Deus, e colhem. Se o outro que não fez nada disso, nem um minuto da sua vida investiu na família e em Deus, colhe a mesma coisa, não é interessante servir a esse Deus. Para que eu vou servir a um Deus que exige de uns e dá o mesmo pago para o outro que não pratica? A Bíblia é clara que há uma colheita quando a gente edifica a nossa casa. Há uma queda para aqueles que não são fiéis e há uma segurança para aqueles que são fiéis. É isso que me motiva a continuar buscando a palavra de Deus, a me esforçando a ser um bom marido, que estou longe disso ainda, mas eu quero. Então esse é o nosso quinto ponto, praticar. Sexto ponto, seja forte e corajoso para ensinar a palavra de Deus dentro de sua casa. Ele diz assim, versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer assim, não é só chegar em casa, vamos fazer nossa reunião caseira? Vamos. Vamos abrir um texto aqui, deixa eu olhar. Abriu aqui. Vamos ver o que Deus fala aqui. Não é isso. Se você não estudar a palavra de Deus, se você não deixar a palavra entrar no teu coração e meditar nela dia e noite, se você não entender o texto, você não pode ensinar para ninguém. Você não pode passar isso para a sua família. Aqui a Bíblia é clara, Deus disse, você tem que meditar, Moisés, dia e noite, antes de falar do livro da lei. Não é abrir um textinho lá, um versículozinho de Salmos, o Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. Mas beleza, fecha a Bíblia, vamos embora, vamos brincar, vamos jogar bola. Não! É ter profundidade de conhecimento como um sacerdote dentro do lar. E viver aquilo tem que estar cravado no seu coração, para que você possa ensinar com autoridade. Para que teus filhos falem assim, papai não só fala, mas ele vive o que ele fala. Eu aprendo do papai, não só quando ele fala, mas porque ele também vive. Ele pratica essas verdades. E ele está falando com autoridade, hein? Ele foi a fundo para pesquisar o que ele está nos ensinando. Então, o ponto aqui é, seja forte e corajoso para ensinar a palavra de Deus dentro de sua casa, porque você é um sacerdote, e você será cobrado sobre como você edificou a sua casa. Sétimo e último ponto, ele diz, versículo 9, não tu mandei eu. Só esse trechinho aqui já é o nosso último ponto. Deus falou, a água parou. Você não tem que questionar. Irmãos, é triste. Você lida com algumas pessoas e você expõe a palavra de Deus e a pessoa faz assim com a cabeça e sai de lá ignorando aquilo, indiferente. Aí você fala assim, é ele Deus, a palavra não é minha. Argumentos humanos não ganham o coração da pessoa, mas se Deus falou, ai de você se você não cumprir. Porque as pessoas olham para a gente, né? Ele não tem. Eu conheço o passado desse homem. Eu sei que vocês conhecem o meu passado. Mas vocês precisam conhecer a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, em nossa igreja. Não sou só eu testemunha das obras maravilhosas que Deus tem feito no meio desse povo. Então, quando Deus fala, você não tem que questionar.
Você não tem que ficar questionando ou dizendo assim, equacionando a situação. Eu não pratico isso porque minha mulher também não pratica. Eu não pratico isso porque dá trabalho. Eu não faço essas coisas porque não tem tempo. Tá, o que você está valorizando? Qual é o tempo que você valoriza? Onde estão suas prioridades? E aqui ele diz assim, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Olha, 3 vezes Deus fala para Josué e fala para nós aqui como homens: ser forte e corajoso. Por quê? Depois eu vou explicar por quê. Essa é a nossa aplicação, é uma das conclusões, perdão. Bom, então nesse último ponto, ele está dizendo assim: você não precisa ter medo das circunstâncias. Vocês viram o restante do versículo? Ele diz assim: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se você olhar para a circunstância, você vai dizer assim: não tem jeito, até agora eu vivi uma vida totalmente distante de Deus. Tem jeito? Tem, meu irmão. Quero dizer para você, por quê? Porque a palavra chega de novo, de forma misericordiosa. A longanimidade de Deus chega para você hoje e diz assim: dispõe-te agora. O que ficou para trás, você errou, peça perdão para Deus, mas continua daqui para frente. Deus está te chamando agora. Ele está chamando agora, é agora. E ele diz assim: não te espantes, quer dizer, não olhe para não tenha medo das circunstâncias, mas me tema. Por quê? Porque às vezes a gente tem mais medo das circunstâncias do que das ordens de Deus. A gente não teme as ordens de Deus. Se eu não conseguir praticar 100% as ordens de Deus, Deus é misericordioso. O mundo não é. Então tenho medo do mundo, tenho medo das circunstâncias. Não é assim. Quando a palavra de Deus diz: mandei, eu te mandei, tema a Deus, que mandou você praticar essas verdades. Josué, eu te mandei. Não tem negociação, eu não estou propondo uma situação para você, eu não estou te dando opções, eu estou dizendo assim: obedeça, me obedeça, ponto final. Com Deus não há negociação, com princípios de Deus não há negociação. As circunstâncias a gente vai vencer com a graça de Deus. Então, fechando, quais as conclusões e aplicações que a gente pode tirar de um texto como esse? Primeiro, a gente entende nesse texto que conquistar a terra, mesmo sendo a terra prometida por Deus, requer responsabilidade. Concorda comigo ou não? A coisa não vai cair do céu não, né? Você, homem, tem que ser homem. Conquistar a terra prometida para a nossa família dá trabalho, e muito. Então é necessário ter muita força e extrema coragem. Por isso que ele diz 3 vezes, né? Ser forte e corajoso. Você vai precisar de muita força e muita coragem para ser um Josué na sua casa. Você vai precisar disso. Então, nós temos que ser homens de altar. Você sabe o que significa ser um homem de altar? Homem de altar é simples. Não é que você vai ser queimado no altar, embora alguns até mereçam, né, ser cozidos no altar. Mas ser homem de altar é ser homem que tem relacionamento com Deus. O que significa altar? Altar significa local de encontro. Entre quem? Entre o homem pecador e Deus. É no altar onde eles se encontram. Significa relacionamento com Deus. O homem, para ser um Josué, para ser forte e corajoso, precisa ser um homem de altar, de relacionamento com Deus, de envolvimento com a igreja. É através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai sendo conhecida e formada em cada um de nós, maridos, pais, homens de igreja. É através da igreja que Deus se manifesta na sua totalidade, onde nós conhecemos todas as larguras, as dimensões do amor de Cristo. É através do corpo de Cristo, é com todos os santos. Eu preciso de vocês, eu preciso de um estudo como esse, eu preciso da igreja, dos ensinos todos da igreja. Eu preciso em casa ter um relacionamento com Deus particular, pessoal, solitário, eu e Deus, altar, só eu e Deus, para poder buscar força
para poder buscar coragem, porque não é fácil cuidar de uma família. A família já é difícil porque é composta de pecadores como eu e você, gente rebelde, duro de coração, como o povo de Israel foi para Josué e foi para Moisés. Não são pessoas fáceis como eu e você. Segundo, as circunstâncias não estão a nosso favor, precisa muito trabalho, muita dedicação, não dá tempo mais de ficar com brincadeira. Não dá mais tempo, por isso que Deus está chamando você hoje, meu irmão, guarde isso no teu coração. É agora ou nunca. Então nós precisamos de Deus, relacionamento com Deus. Sem Deus, nada conseguiremos. Vocês se lembram quando Jesus fala sobre a parábola, lá no capítulo 15 de João, ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E o ramo só vai dar fruto se estiver nele, na videira. Porque da videira vem a seiva da vida, que dá saúde e vida, para que o ramo produza frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Você não vai ter vitória e ser bem-sucedido como Josué, se você deixar Deus. Se você viver uma vida frouxa como um homem de Deus, um homem de altar, você não vai conseguir. Prometo isso para você, porque essa promessa quem faz é Deus. E quando eu mando, Deus manda, a água para. Não há mais tempo de brincar. Segunda lição que a gente aprende aqui: os únicos focos de Josué, quais eram? Deus e o seu povo. Para o líder, seja marido, seja presbítero, seja diácono, seja líder de igreja, mas principalmente o líder da casa, não há mais espaço para o egocentrismo, para você ser o reizinho da casa, a criança mimada da casa, aquele que as coisas têm que acontecer dentro de casa do meu jeito. Eu quero tudo do meu jeitinho, senão vou embora, vou voltar para a casa da mamãe. Não há mais espaço para o meu eu. A nossa liderança é sacrificial. O que significa isso? Cristo veio não para ser servido, mas para servir. Eu sou discípulo de quem? Se eu pensar que a minha família está ao meu redor só para me agradar, você não aprendeu o que é ser homem ainda. Você não é homem. Você ainda é um menino, inconstante, mimado, e precisa de muita correção ainda para aprender a ser homem. Você não está no centro da sua família. O alvo da sua casa é Deus e a sua família, a sua esposa. Ela tem que ser mais importante para você do que você. Seus filhos têm que ser mais importantes para você do que você mesmo. E acima de tudo, Deus tem que ser mais importante para você do que você. Não há mais lugar para egocentrismo, para ser egoísta, para ser você e querer que tudo corra do seu jeito, da sua forma, para te agradar. Não, acabou. Você não tem mais isso. Como marido, não. É sacrificial a nossa liderança. Último ponto. Nós precisamos pensar nas próximas gerações. Nós precisamos pensar, irmãos, como eu disse para você, amanhã pode ser tarde. Então nós precisamos pensar agora, é plantar agora para colher amanhã. Então nós precisamos pensar nas próximas gerações, irmãos. Eu preciso pesquisar um texto como esse, eu não tenho tempo aqui de abrir pontos por pontos, como fazer isso da forma mais contemporânea possível, né? Mas você já aprendeu ao longo de toda a vida da igreja aqui, como é que faz isso? Os princípios, os meios de graça, como é que eu faço para ser um homem de Deus? Aplicar isso na minha vida. John Wesley, num tempo da vida dele, ele pensou nas próximas gerações, e ele olhou para a situação atual dele, e ele orou ao Senhor, ele fez uma oração. Sabe qual foi a oração de John Wesley? Ele disse assim: Senhor, dá-me 100 homens que não temam nada nessa vida, a não ser o pecado. Dá-me 100 homens que não temam nada nessa vida, a não ser o pecado. E que esses 100 homens consigam amar a Deus, a Cristo, acima de todas as coisas.
Dá-me esses 100 homens, Senhor, e eu abalarei o mundo. Spurgeon, quando ele tinha um projeto de construir o tabernáculo central, lá em Londres. Não me lembro bem o nome agora da igreja. Tabernáculo, alguma coisa, em Londres. Quando ele apresentou o projeto, na época, ele estava pastoreando uma igreja que tinha, na sua liderança, tinha 30 presbíteros. Junto com Spurgeon, havia 30 homens de Deus, 30 presbíteros. Quando ele apresentou o projeto para aqueles homens, quando ele fez com que os espias, os 30 espias olhassem a terra, 23 voltaram para Spurgeon e disseram assim: eu não vou, eu não concordo com esse projeto, isso aí não vai dar certo, eu não, tipo assim, olhando para os espias, a terra tem gigante, não vai ser fácil, eu não vou. Se acovardaram e foram embora. Spurgeon ficou só com 7 presbíteros. Com 7 homens, Spurgeon construiu o tabernáculo, onde ele atendia semanalmente 14.000 pessoas por domingo para ouvir as suas pregações. Deu para abalar o mundo ou não deu? Até hoje nós vemos obras do Spurgeon. A vida dele foi curta, a esposa dele era inválida, mas ele buscou de Deus força. Ele pensava na próxima geração. Ele tinha o coração voltado para o futuro, e ele sabia que Deus lhe daria forças, porque era uma obra de Deus. Se é obra de Deus, ninguém detém, é obra santa. Vocês conhecem o hino, né? Ninguém detém, é obra santa. Creia nisso. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, que o Senhor nos desperte, Senhor, como homens, para continuarmos edificando os nossos lares, ou para nos arrependermos de nós não estarmos fazendo isso adequadamente, Senhor. Tem misericórdia de nós como homens, mas ajuda-nos, Senhor, a construirmos famílias fortes, porque dessa forma a igreja será forte, e o teu testemunho será forte nessa cidade, através de um povo tão pequeno como esse, mas um povo comprometido. Senhor, precisamos de homens de Deus, e eu sou o primeiro necessitado de que o Senhor me dê graça de ser forte e corajoso para continuar ensinando a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, edifica-nos na Tua verdade, produz arrependimento naqueles corações que estão voltados à preguiça espiritual, voltados à covardia espiritual, presos a fraquezas inúteis e que não tem mais sentido nesse presente momento. Liberta-nos de tudo isso e salva as nossas famílias, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.